E aí pessoal, vocês estão bem? Passando aqui para nós gravarmos mais um vídeo para o nosso canal. Nós estamos falando sobre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que retrata muito do que nós temos visto nos nossos dias na igreja atual. Antes, porém, eu quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe com todo mundo, deixa o seu comentário, ative o sininho e vamos falar de Jesus através da internet. E se você não assistiu os outros vídeos, eu fiz vários vídeos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Na verdade, já estamos falando do livro do Apocalipse desde o capítulo 1 e agora estamos falando das cartas às igrejas. Inclusive, esta é a última carta, a igreja de Laodiceia. O próximo vídeo nós vamos falar de Apocalipse capítulo 4. A visão do trono, da sala do trono de Deus. Vai ser espetacular. Então ative o sininho para você não perder quando sair esse vídeo, você já receber a notificação para poder assistir. Isso colocado, bora pro vídeo. Pessoal, a igreja de Laodiceia era uma igreja conhecida pela sua riqueza. Inclusive, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito conhecida na época. Ela ficava na região da Ásia Menor e era uma grande cidade muito importante do Império Romano naquela localidade. A cidade de Laodiceia era muito importante também pela sua localização. Era uma rota de comércio, uma rota comercial importantíssima. A cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima, conhecida pela sua riqueza e influência. Era uma cidade muito influente na época. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Éfeso também, que era uma grande cidade naquele momento, que tinha por volta de 250 mil habitantes, tinha pelo menos 2 grandes áreas comerciais, também conhecida como ágoras. Já a cidade de Laodiceia tinha 4 zonas comerciais. Laodiceia foi fundada no 3º século antes de Cristo, pelo rei Seleucida, Antiquano II. Agora, um fato importante também sobre a igreja de Laodiceia é entendermos como a igreja surgiu. Nós não temos muitos relatos dizendo como a igreja de Laodiceia apareceu, mas uma certeza nós podemos ter, ela foi influenciada pelos discípulos de Paulo. Inclusive em Colossenses 4, 15 e 16, você já viu o apóstolo Paulo quando mandou uma carta para os colossenses, citando a igreja de Laodiceia. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja que já existia também naquele momento, onde a igreja de Colossenses já estava em operação. Algo interessante também sobre isso é notarmos que em Colossenses capítulo 2, verso 1, Paulo deixa muito claro que não conhecia a igreja de Laodiceia de forma pessoal. Em Atos 19, de 8 a 12, nós vemos Paulo treinando pessoas em Éfeso. E Éfeso ficava como uma cidade vizinha de Laodiceia. Tudo indica que esses discípulos que foram treinados por Paulo em Éfeso foram aqueles que influenciaram ou pregaram o evangelho na cidade de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pessoal, de fato é uma carta absolutamente importante de nós entendermos. Jesus aqui foi muito duro com a igreja de Laodiceia, mas sempre baseado no amor. Tanto é que nós acabamos de ler, Jesus disse assim: olha, eu repreendo aquele que eu amo. Então toda a repreensão, todo o juízo de Deus, por trás disso existe o amor. A repreensão do Senhor nunca é para nos perder, mas para nos trazer para perto dele. Nós vamos falar um pouco sobre a apresentação, como Jesus se apresentou à igreja de Laodiceia. Jesus se apresentou de 3 maneiras. Ele disse: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, e eu sou o princípio da criação. Como eu já tenho dito em todas as outras cartas, sempre a apresentação de Jesus é carregada de uma resposta à necessidade que a igreja está enfrentando. Então, quando Jesus diz que ele é o Amém, ele está dizendo: eu sou aquele que confirmo. O Amém nas escrituras, o Amém no original está dizendo: assim seja, eu concordo, eu confirmo, seja feito assim. Então, quando Jesus aqui, no único momento nas escrituras, onde ele se ocupa da palavra Amém, usando-a como um nome próprio, ele está dizendo assim: eu sou aquele que confirmo,
Eu sou aquele que tem compromisso com a verdade. Isso mostra para a igreja de Laodiceia que era uma igreja absolutamente descomprometida com a verdade, descomprometida com Cristo, o fato de como eles deveriam proceder. A segunda maneira que Jesus se apresentou, ele disse: eu sou testemunha fiel e verdadeira. E aqui a testemunha fiel fala daquilo que Jesus é como testemunha do próprio evangelho que ele mesmo iniciou. Quando falo de Jesus como evangelho, eu estou dizendo Jesus como uma palavra, como uma boa notícia. Ele é a nossa boa notícia. Jesus não é só o objeto do evangelho, mas ele é o próprio evangelho e ele é a testemunha principal do próprio evangelho. Lucas 4,18, Hebreus capítulo 2, verso 3 vai falar de Jesus como aquele que inicia o evangelho. Em Lucas 4 ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas. Ou seja, Jesus é a testemunha principal do evangelho. Ele é a mensagem, é aquele que inicia a pregação da mensagem. E ele se apresenta ainda de uma terceira maneira: eu sou o princípio da criação de Deus. O que isso significa? Muitos distorceram essa palavra durante os séculos e muitos até hoje muitas vezes defendem essa ideia absolutamente antibíblica de dizer: então quer dizer que baseado nisso Jesus foi criado, então ele é o princípio da criação, o primeiro que foi criado? Não, Jesus é Deus. Ele é incriado. A Bíblia diz que ele é Deus eterno. Não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele sempre existiu. O ponto aqui é que a partir de Jesus todas as coisas foram criadas. Ele é a origem de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. Pessoal, só antes de nós falarmos das repreensões, deixa eu colocar um pano de fundo aqui que é muito importante para nós entendermos um pouco mais. Laodiceia era uma cidade muito rica e a igreja de Laodiceia acabou sendo contaminada por essa ideia de arrogância, de orgulho que dominava os ares e a cidade de Laodiceia. Para vocês terem ideia de tanto orgulho que eles tinham, em 61 depois de Cristo, a cidade foi totalmente destruída por causa de terremotos. Mas eles nem aceitaram a ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade. Eles reconstruíram sozinhos a cidade. Eles eram absolutamente jactanciosos, orgulhosos por conta da riqueza, da influência, do poder que eles tinham como cidade. E isso tudo trouxe a eles, despertou neles, sabe o quê? A autossuficiência. Pessoal, a autossuficiência é um grande problema em que eu e você, se não tomarmos cuidado, podemos trilhar por esse caminho. Todos nós fomos criados para dependência de Deus e interdependência uns com os outros. Nenhum de nós foi criado para autossuficiência ou para independência. Somente existe um que é autossuficiente. É Deus. Deus não precisa de nada e ninguém para existir. Tudo que ele precisa está nele mesmo. Eu e você precisamos do ar para respirar, precisamos nos alimentar, senão a gente morre de fome, precisamos tomar água, senão a gente morre de sede, precisamos de tantas coisas, mas Deus não, ele é autossuficiente. Esse é um dos atributos de Deus que não pode ser compartilhado com nenhum ser humano. Somente ele é. E o erro da igreja de Laodiceia foi esse. Eles acharam que eles eram autossuficientes por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa do sucesso, da influência que eles tinham. Em outras palavras, eles diziam assim: somos ricos, temos tudo, não precisamos de nada. E por isso que nós encontramos no texto bíblico várias advertências sobre esse posicionamento de autossuficiência da igreja de Laodiceia. A primeira coisa que Jesus fala é: vocês são mornos, vocês não são frio nem quente, antes se vocês fossem frios ou quentes. Mas antes de falar da questão da mornidão, é importante a gente entender algo. Por isso é importante entendermos o contexto histórico também da cidade. Naquela região de Laodiceia, 3 cidades ficavam muito próximas umas das outras: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Colossos era um lugar onde corria uma água fria. Ou seja, em outras palavras, existia uma fonte de águas frias. E Hierápolis não, Hierápolis era um lugar também de fontes, mas de fontes térmicas quentes. A mistura dessas duas fontes acabavam desaguando em Laodiceia e a água se tornava morna e era absolutamente impossível de se beber. Em outras palavras, eram intragáveis. Por isso que quando Jesus disse sobre vomitar da boca, eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando, porque as águas que desaguavam ali, vindo de Colossos ou vindo de Hierápolis, misturadas, eram águas mornas. Então aqui a manifestação de Jesus dizendo que eles eram mornos e que ia vomitar da sua boca. Primeira coisa, Jesus não estava lançando eles para longe, Jesus estava com a repreensão, com essa advertência, chamando-os ao arrependimento, para tirar eles do lugar de mornidão. E essa questão do vomitar estava expressando aquilo que eles bem sabiam sobre a água que corria naquele lugar em Laodiceia. Mas existe aqui um alerta para nós. A Bíblia nos convoca a sermos fervorosos, ou seja, estarmos com o nosso coração quente, com a nossa vida absolutamente voltada para o Senhor, sermos intensos na nossa vida com Ele. De fato, a mornidão não é algo que é aceitável para o Senhor. Por isso que aqui Jesus repreende a igreja de Laodiceia dizendo assim: vocês precisam se decidir, porque o morno não é aceitável diante do Senhor. E aí fica a minha pergunta para nós aqui: como está o seu coração? Quente, frio ou morno?
No verso 17 encontramos outra advertência. Jesus diz assim: vocês dizem que são ricos. Lembra da igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna se achava pobre, se viam como pobres. De fato, fisicamente, materialmente, eles eram pobres, sem influência. Mas Jesus disse à igreja de Esmirna: vocês são ricos. Sobre a minha ótica, vocês são ricos. Agora, para a igreja de Laodiceia, ele está dizendo o contrário. Vocês se acham ricos porque vocês têm influência, têm dinheiro, têm isso, têm aquilo, mas na minha ótica, vocês são pobres. E Jesus aconselha eles porque Jesus ama e porque Jesus quer trazê-los para perto. Jesus diz: eu aconselho que vocês comprem ouro refinado no fogo. Isso fala de uma vida de santidade, de uma vida consagrada, de uma vida separada, de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Na cidade de Laodiceia, era um centro de muita riqueza, muito poder, corria muito dinheiro lá, muito ouro, muita prata. Por isso Jesus fez o ouro. Era mais ou menos assim: esse ouro que vocês valorizam tanto, para mim não vale nada. O importante para mim é um ouro refinado no fogo. Ou seja, é uma vida de santidade, de relacionamento íntimo e pessoal comigo. Porque na ótica de Jesus, nós precisamos ser ricos diante dele. E ser ricos diante dele é ter uma vida de relacionamento profundo com ele e ser pobre de espírito. Ou seja, ser aqueles que são dependentes do Senhor. Dependem do Senhor. Como diz o Sermão do Monte, são pobres de espírito. Eu aconselho vocês também comprarem roupas brancas. Quando a Bíblia fala de roupas, sempre está falando da condição do ser humano, do homem diante de Deus. Como está a sua vida diante de Deus? E Jesus disse a ele: vocês estão nus, vocês estão pensando que estão vestidos. Pessoal, é importante nós falarmos algo também. Aquela região de Laodiceia era uma região que tinha fábricas de roupas. Existia um comércio de roupa muito grande. Existia uma lã muito famosa, especial naquela localidade, que era vendida em todo o mundo. Então Jesus estava tocando no ponto também. Vocês estão se achando que vocês se vestem bem, vocês estão nus diante de mim. Precisamos nos vestir com as vestes de justiça, as vestes que Jesus nos preparou quando veio a esse mundo e morreu no nosso lugar. Por fim, Jesus falou assim: vocês são cegos. Mais uma vez, nada como olhar a história. A cidade de Laodiceia era conhecida também por uma grande escola de medicina e eles fabricavam ungüentos, tanto para ouvidos quanto para os olhos. Inclusive, esses dos olhos eram famosíssimos e vendidos pelo mundo todo na época. Esse unguento para os olhos era baseado no pó frígio. Era um pó de origem da Frígia, mas que era fabricado, produzido em Laodiceia e importado, vendido por todo o mundo da época. Então Jesus também não fala por acaso do colírio nos olhos. Ele está dizendo mais ou menos assim: isso que vocês tanto valorizam, vocês tanto se orgulham desse colírio que vocês fazem, vocês é que são cegos e estão precisando ver da minha perspectiva de como eu vejo as coisas. Duro, né, pessoal? Mas Jesus continua falando, e aí eu acho muito importante nós entendermos isso. E eu vou repetir, porque eu já falei aqui no vídeo. Jesus, no versículo 19, depois dessas duras repreensões, ele diz: eu repreendo aqueles que amo. É mais ou menos assim: eu amo vocês, eu quero que vocês acordem, eu quero que vocês se vistam, que vocês vejam, eu quero que vocês estejam com o coração aquecido, eu quero que vocês se enriqueçam do verdadeiro ouro que eu posso dar. A base do juízo de Deus, a base da repreensão, a base do confronto do Senhor conosco sempre é o amor. Sempre é para nos trazer para perto e nunca para nos afastar. E no fim desse versículo, Jesus convida ao arrependimento. Ele diz: arrependa-te. E ele faz uma promessa: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Nos mostra a decisão humana de abrir a porta para o Senhor. A resposta que nós damos, a graça dele liberada a nós. Para ele cear conosco, ele está totalmente disponível. Mas nós precisamos dizer sim com as nossas atitudes, com o nosso arrependimento, com a nossa posição diante dele. Por fim, pessoal, as recompensas. Ele deu uma recompensa, eu vou dizer para você, essa recompensa, como todas as outras, fala da eternidade, daquilo que está à frente, daquele grande dia. Eu acho maravilhoso e fantástico. Jesus disse o seguinte: o que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, pessoal, muitos podem dizer: mas peraí, isso daí a gente já não está assentado hoje? Efésios 2 não diz isso? Nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo? Sim, pessoal, mas deixa eu te explicar uma coisa. As escrituras nos mostram, de Gênesis e Apocalipse, que existem duas aplicações para as verdades bíblicas. Opa, pera aí, Ronaldo, o que você está falando? A primeira é a verdade posicional. O que é verdade posicional? É aquilo que já está garantido, é aquilo que já está feito. Número 2, existe a verdade experimental. É aquilo quando nós experimentamos. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus foi sacrificado, morto antes da fundação do mundo. Estado eterno, isso já tinha acontecido. Deus está fora do nosso tempo, ele é atemporal. Mas isso foi experimentado há mais de 2000 anos atrás. Quando ele veio à Terra, se tornou um homem, o Verbo se encarnou e morreu no nosso lugar. Agora, existe uma verdade
posicional. Nós estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais hoje, a Bíblia nos garante. Mas existe um experimentar disso fisicamente. Isso está totalmente ligado ao futuro. Quando Jesus voltar e assentar no trono de Davi, direto de Jerusalém, para governar a terra, colocar tudo no lugar e restaurar toda a criação. A Bíblia nos mostra de várias maneiras, em vários momentos, que nós reinaremos com Ele, nos assentaremos com Ele no seu trono. Portanto, a verdade experimental de nós vivemos isso de maneira total, plena, absoluta, espírito, alma e corpo, está à nossa frente e é uma recompensa que Jesus prometeu à igreja de Laodiceia, aqueles que vencerem, que até o fim permanecerem firmes olhando para Jesus, e também a nós. Bom, pessoal, vou parar por aqui o vídeo hoje. Espero que tenha sido uma bênção para você. Vou te pedir mais uma vez, compartilha com todo mundo. Vamos divulgar, vamos falar de Jesus, vamos alcançar mais pessoas. A cada dia que passa, Jesus está mais próximo de voltar. O dia do encontro, o dia dos dias, está mais próximo para acontecer. Então vamos falar do Evangelho, pregar o Evangelho e cooperar com a obra de Cristo nessa terra. Por hoje é só. Deus te abençoe e Maranata!